Olá pessoal, vamos então a mais uma videoaula. Nós estamos na videoaula 7, onde nós veremos as seções e os cabeçalhos, que são os headers que o PHP manda para o navegador, ok? Onde nós estamos então? Nós estamos verificando como validar os dados desse formulário aqui em PHP, tá? Então vamos lá para o nosso PHP Designer 8. Nós estamos vendo aqui o seguinte, nós estamos vendo os dados são armazenados em uma variável, ou seja, os dados enviados por post são armazenados em uma variável dados, tá? E aqui nós estamos validando os dados, tá? Tem várias formas de validar isso aqui. Como nós vimos, eu posso usar um switch case, posso usar um for, aí depende do caso. Nós estamos verificando somente com o if aqui, uma para cada um. Eu poderia agrupar os dois if e validar tudo em uma sentença só. Didaticamente, eu prefiro fazer assim, só para a gente verificar umas coisas aqui, tá? Então nós estamos nesse passo aqui, de validar os dados enviados, ok? O que nós vamos fazer agora então? Nós vamos verificar se o dado do usuário, o campo usuário, for mandado em branco, vai tomar uma ação. Que ação é essa? Ela vai escrever em uma variável erro, por exemplo, vai escrever usuário inválido. A mesma coisa aqui. Se a senha for enviada em branco, vai haver uma variável erro, senha inválida. E aqui vai dar uma saída com essa variável erro. Salvar aqui, vamos ver como que ficou lá. Nós vimos que tem um jeito de burlar isso aqui, certo? Nós vimos que se eu tentar mandar aqui, ó, sem preencher, o HTML5 no caso vai dizer que esse campo é obrigatório, visto em aulas passadas lá, tá? Mas nós vimos também que tem como burlar isso aí. Se eu colocar espaço em branco aqui, ó, ele vai passar, certo? Aí vou colocar a senha só de teste ali e vou enviar. Deu esse erro aqui porque ele não está reconhecendo essa variável erro, porque ela está dentro do if. Como ela não entrou lá no if, ele não está reconhecendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa saída aqui dentro aqui só para teste, tá? Voltando lá, eu vou fazer a mesma coisa, dar os espaços lá, né? Os espaços em branco e vou colocar uma senha qualquer e vou enviar. Não listou nada, não tem erro, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa vulnerabilidade lá, que é aquele espaço em branco. Tem uma função no PHP chamada trim. O que esse trim faz? Ele retira os espaços em branco de uma string, tanto à direita quanto à esquerda do texto, tá? Então só o fato de colocar esse trim aí, ele já vai passar a tirar essa vulnerabilidade, vai validar mais corretamente, tá? Salvar aqui, voltando lá, vou deixar a mesma coisa agora, vou deixar os espaços em branco lá e vou escrever uma senha qualquer e vou enviar. Nota que agora ele já está falando que o usuário está inválido, ok? Usuário inválido. Pois bem, nós vimos então que ele já começou a pegar o usuário inválido se for igual a vazio, certo? E a senha é a mesma coisa, tá? Vai ser uma senha inválida se for em branco, tá? Então aqui eu posso também fazer o seguinte, limitar o tamanho dessa senha. Por exemplo, criar aqui um ou, aí eu vou colocar outra função do PHP, strlen, que ele vai medir o quê? Vai medir o comprimento da string informada. Que string é essa? Dados, senha. Vai medir o tamanho dela. Então, eu quero uma senha maior que 8. Maior ou igual a 8 caracteres. Tá? Vou salvar aqui. Então, aqui ele está verificando. Ó. Se for vazia ou
for menor ou igual a 8, obviamente que aqui só esse primeiro aqui já bastaria, né? Porque vazio sempre vai ser menor que 8, mas é mais para deixar como teste isso para vocês aí, para vocês entenderem, tá? Então vamos lá agora. Salvei já, vou voltar aqui. Agora eu vou escrever o meu nome ali. E na senha eu vou colocar só 4 caracteres. Por exemplo, senha inválida. Ok? Então isso daqui é só para a gente validar essa condição aqui dos dados enviados pelo formulário. Tem mais validações ainda, que é para consultar se o usuário existe e se a senha confere no banco de dados. Assunto para as outras aulas, tá? Primeiro eu só quero mostrar o seguinte: como a gente vai passar esses dados aqui, esse erro, obviamente que não vai dar um erro assim na tela, igual deu, tá? Nós vamos ter que passar isso para aquela página inicial lá. Como que é feito isso? Isso é feito com seções, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, seção é uma variável global, super global do PHP, tal qual o post, o get, tá? Então ela é válida em toda a página aqui, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou inserir lá mais uma linha lá, iniciar a sessão. Como que eu inicio a sessão? Comando simples, session start. Só de fazer isso aqui eu já estou iniciando a sessão, para poder usar a sessão. Se eu não fizer isso, eu não consigo salvar essa variável lá no PHP, tá? Lá no servidor. Então, onde está erro aqui, eu vou mudar. Eu vou colocar o quê? Session. Vou colocar erro, usuário inválido. E vou tirar essa saída aqui, certo? A mesma coisa vai valer para a variável da senha, que está incorreta. Ok? A mesma coisa a variável da senha. Tá? Então, eu estou salvando o quê? Se for usuário inválido, ele vai salvar na seção erro, que é um array também. Tá? E a mesma coisa aqui. Se tiver senha inválida, esse comando aqui. Como eu estou fazendo uma por uma, eu estou colocando o texto aqui. Eu poderia fazer só uma, lembrando. Eu estou fazendo em 2 comandos aqui, em 2 ifs, em 2 estruturas de controle só para ficar didático, tá? Mas eu poderia fazer em uma só lá. Validar e colocar um end lá. Ok? Então vamos lá. Tudo bem. Até aqui salvou na sessão. Se tiver errado, está salvo na sessão. E agora, como que eu faço para mandar esses dados para outra página? É aí que entra o nosso header, que é o redirecionamento. O que ele vai fazer? Então, deu erro, ele vai redirecionar para a página. A sintaxe é essa, header, aí vamos lá, location, que endereço que é? http localhost mod 2 bar. Esse é o nosso location, ok? Essa é a nossa sintaxe do location, tá? E aqui uma saída da página. O que acontece aqui, pessoal? Ele faz o seguinte: ele verificou o dado do usuário é inválido? É inválido. Usuário inválido, então ele salva na seção essa variável aqui, erro, tá? E manda retornar para a página que chamou esse formulário login, que eu já sei que é http localhost, que é o servidor, módulo 2, index.php é por default. Eu já sei que é, não preciso escrever aqui. Por exemplo, não precisaria escrever aqui, ó, index.php. Lembra-se disso? Ela vai procurar a primeira página index.php. Correto? Vamos ver como que está isso aqui então? Vamos fazer a mesma simulação lá.
Vamos voltar aqui. Fernando, eu vou tirar, que eu quero que ele entre lá naquele lá, certo? Vou colocar os espaços em branco aqui para forçar o erro e vou escrever uma senha qualquer aqui e vou enviar. Pronto. Nem percebemos, mas ele foi, salvou a variável erro na sessão e voltou. Tá, e agora? Como que o usuário vai ficar sabendo que não conseguiu logar? Eu tenho que listar aqui um erro para ele, certo? Que não conseguiu efetuar o login. Como é que eu faço? Então vamos lá, na página do index.php, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa saída lá, tá? Por exemplo, vou ter que fazer o que aqui? Estou misturando o código PHP com HTML agora, pessoal. Ó. Aqui, até aqui é tudo HTML. Ó. Então aqui dentro que eu vou colocar o quê? A saída da sessão. Qual que era o nome da variável lá? Erro. Estou mandando listar essa variável erro. Vou atualizar a página lá. Nós vamos ver que não vai acontecer nada ainda, não vai aparecer, certo? Tá falando que deu um erro. Por quê? Porque a sessão ainda não foi inicializada aqui. Lembra-se que eu inicializei aqui a sessão aqui, ó, session start aqui, tá? Então, em algum lugar lá, eu vou ter que inicializar a sessão na página do index.php. Onde é que eu posso fazer isso? Pode ser aqui no começo, tá? Depois que eu abrir o HTML aqui, por exemplo, tá? Qualquer lugar, pessoal. Eu vou inicializar a sessão aqui. Abrir o PHP, Session Start, porque eu estou trabalhando com sessão. Vamos ver de novo. Pronto, usuário inválido. Obviamente que eu poderia fazer o quê? Poderia criar um estilo para ela, dar uma cor ali, por exemplo, chegar aqui, onde está no erro aqui, ó, eu poderia fazer isso daqui, ó, por exemplo, eu poderia fazer um span, que é uma pequena divisória, né, é um primo do div, só que é para elemento em linha, tá, um span, que é um elemento em linha, lembra-se disso? Lá no módulo 1 do nosso curso, o que é elemento de bloco e elemento de linha? Div é elemento de bloco, span elemento de linha, tá? Então aqui eu criei um span, classe erro, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, então eu posso fazer o seguinte aqui, eu posso criar uma classe erro, tá? E colocar a cor dela vermelho. Tá? Então aquele span é da classe erro e tem a cor vermelha. Então vai aparecer lá, ó, usuário inválido. Ok? Só para exemplificar isso daqui. Pessoal, é o seguinte, para deixar bem claro, nesse momento nós não estamos muito preocupados com o layout, com o visual da página, não. Nós só estamos testando essas funcionalidades aí. Tá? Layout, com imagem, com arranjo, tudo. Ou seja, o web design propriamente dito é no outro módulo, módulo 3. Aqui é só para a gente saber como que funciona a página dinâmica aí. Tá? Então não vamos ficar muito presos ao layout, se está feio, se está bonito, não. Não é a hora agora. Ok? Nós só estamos preocupados agora em validar os dados desse formulário aqui, nessa aula especificamente. Ok? Voltando então, pessoal, aqui a gente vê o seguinte, que está lá o usuário inválido. Só que para toda a página que eu for, ele vai ficar inválido, mesmo se eu passar os dados corretamente. Por exemplo, vou escrever meu nome, vou escrever uma senha maior que 8, vou enviar, entrou lá, saiu. Se eu voltar novamente aqui, o que vai acontecer? Está lá usuário inválido, tá? Então, o que tem que fazer para corrigir isso? Vamos voltar lá para a nossa página lá.
tá? Index.php, eu quero que liste só uma vez, tá? Então, se ele listou uma vez, o que eu vou fazer? Voltando aqui na parte que vai listar aqui, certo? O que ele fez ali? Ele listou o erro, tá? E eu quero agora que ele apague essa seção. O que eu posso fazer? Posso fazer isso aqui, ó. Um set, que é para resetar essa variável. Um set session erro. Ok? E ponto e vírgula. O que vai acontecer? Vou salvar isso aqui. Quando eu atualizar a minha página, supondo que eu entre em outro lugar, vou colocar a senha de novo. Senha qualquer aqui, enviar. O que vai acontecer? Entrou, ele já não existe mais o erro. Certo? Por quê? Porque já resetou. Notem que deu um erro aqui dizendo que não existe mais aquela variável erro. Tá? Por quê? Porque ele está tentando resetar essa variável aqui. Tá? O que nós temos que fazer então? Criar um if aqui dentro para ele. Ó. Tá? Como que é isso? É um if se está setado. O que está setado? Cesse um erro. De novo aquela estrutura de controle lá. Se tiver setado, nós vamos listar o erro. Nós vamos listar o erro e resetar a variável. Certo? Se não tiver setado, ele vai passar direto aí, não vai apresentar nada. Que vai ser o caso agora, entendeu? Então aquilo ali é só para tirar esse erro aqui. Essa informação ali, tá? Pronto. Não tem mais. Vamos fazer outro teste? Vou colocar vazio de novo. Vou colocar uma senha qualquer aqui, só para passar lá. Vai entrar, deu erro. Usuário inválido. Se eu atualizar a página agora, ele vai sumir. Pronto, sumiu. Certo? Então, a mesma coisa vale para a senha. Tá? Então, senha inválida. Aí eu vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, vou salvar. Vamos fazer o teste com a senha agora. Tá? Usuário eu vou colocar certinho agora para passar, mas na senha eu vou colocar menor que 8 caracteres. Vou enviar senha inválida. Certo? Se eu recarregar a página, vai sumir o senha inválida. Então aqui, pessoal, nós vimos o seguinte nessa videoaula até agora. Nós vimos o header, que é um cabeçalho, que ele manda dados para o navegador, para o browser, tá? E nós salvando a variável de seção, tá? A variável de seção e como que a gente usa. Agora é o seguinte, ó. Vamos ver uma coisinha bem interessante aqui, ó. Notem que toda página que eu for usar a sessão, eu tenho que iniciar a sessão, certo? Por que isso? Porque no servidor, ele está sendo configurado para isso. Tem uma forma de deixar sempre ligado esse session start aí. Ou seja, não é mais preciso fazer. Como que configura isso? Então vamos lá no nosso Apache, tá? php.ini. Vamos buscar aqui, ó, em editar, localizar, vamos buscar por session.auto. Localizar próximo. Então tá aqui, ó. Session.auto start. Notem que aqui está setada como 0. Tá? Se eu colocar 1, não vai ser mais preciso inicializar lá aquela variável lá. Vai funcionar. Ok? Aí tem outra variável interessante aqui. Onde que ficam salvos aqueles dados lá na seção? Eles ficam salvos
Aqui, ó, no meu caso, no diretório C, /wamp/temp, essa pastinha temp aqui, tá? Pasta temp, isso quer dizer que ela fica um tempo ali até ser descartada, mas que tempo que é esse? Por default, o tempo dela é de 24 minutos. Aqui, ó, essa variável aqui, 1440 segundos. Após esse tempo, ela é descartada. Correto? Então, após os 1440 segundos, ou 24 minutos, essa variável é descartada. Tá? Esses dados são excluídos do servidor. Ok? Então, como nós mudamos lá, agora basta fazer o que? Arquivo, salvar. Tá? Toda a configuração salvou, tem que fazer o que? Restartar o servidor Apache para ser válido. Então basta o que? A gente fazer o que? E vir no Apache agora, serviço, restart service. Ele fica laranjado aqui, offline, e na hora que ficar verde de novo é sinal que já estará funcionando. Pronto, já está funcionando. Vamos fazer um teste agora? Vou tirar essa sessão que eu tinha inicializado, tá? E vou fazer um teste para ver se vai funcionar. Vamos lá de novo? Então, vou fazer um erro aqui, forçar um erro de novo, dar espaço aqui. Vou colocar uma senha qualquer, enviar. Aí ele deu um erro aqui que está falando o quê? Ele está falando que a sessão já está iniciada, ou seja, ele está reclamando não de eu ter tirado essa sessão aqui, ele está reclamando dessa sessão que eu iniciei aqui. Por quê? Porque não precisa, que já tem uma sessão iniciada. Então o que eu tenho que fazer? Retirar essa sessão daqui também. Certo? Salvando aqui. Atualizar. De novo, mesmo teste, espaço. Enviar usuário inválido. Prontinho, funcionando. Ok, então, pessoal. Então, até a próxima aula, onde nós veremos como validar agora num servidor com banco de dados. Ok? Até lá, pessoal.